Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo em nosso canal, mais um vídeo com muita informação. Na verdade, uma informação em específica que acabou de sair, eu venho trazer ela para vocês. Antes eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar também o vídeo aí com o máximo de pessoas para que mais gente cheguem até o nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva-se. Então, e vamos para a informação do dia, que foi a resposta do Paulo Figueiredo ao ministro Alexandre de Moraes. Ontem, como vocês sabem, foi lá o julgamento do núcleo, né? Para aceitação da denúncia do núcleo onde está o Paulo Figueiredo, o jornalista Paulo Figueiredo. Ele então foi julgado no STF e lá durante esse julgamento o ministro do Supremo fez acusações contra o Paulo Figueiredo, disse que ele é um pseudo-jornalista que está atentando com a democracia de lá dos Estados Unidos e sequer tem coragem de vir até o Brasil. Então o Paulo Figueiredo deu uma resposta forte aí para o ministro do Supremo. Mas junto com essa notícia também, o Paulo Figueiredo já trouxe uma outra bomba do dia, que foi o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, pela primeira vez declarando sobre a situação de Moraes e confirmando que realmente há contra Moraes sendo analisado lá nos Estados Unidos a possibilidade de aplicação de lei Magnitsky, ou seja, sanções estão sendo analisadas sim contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, e quem confirmou foi o próprio Marco Rubio em uma audiência no Senado lá dos Estados Unidos. E o Marco Rubio não só confirma que há chance dos Moraes ser sancionado, como ainda diz que a maior possibilidade é que realmente isso aconteça, ou seja, dando aí quase que certeza que vem sanções por aí. Então vamos para o react desse vídeo do Paulo Figueiredo. Fiquem aí porque tá muito pesado esse conteúdo aqui. Bom, agora a pauta que todo mundo quer saber, né? A pauta que é a grande pauta do dia, do Paulo Figueiredo Show, do número 150, porque eu passei tantos meses, botaram Paulinho Tic-Tac, Eduardo Bolsonaro Tic-Tac, vocês ficam falando que os Estados Unidos estão fazendo, mas é tudo galhofa de vocês. Vem, eu tenho um clipe, né? Vai desde o carrapato do saco do Olavo até os veículos de esquerda dizendo que a gente estava só fazendo coisa para ganhar o dinheiro dos outros, né? Ou seja, eu enfio o que no Brasil seriam centenas de milhares de reais, aqui nos Estados Unidos uma boa quantidade de dólares para fazer esse negócio acontecer do meu próprio bolso, e as pessoas achando que eu, até a outra imbecil daquela rádio, que eu esqueci qual é o nome, que se fazia direita, aí começou a receber financiamento de não sei quem, virou de esquerda, pessoas achando que a gente estava só falando de gogó para enganar as pessoas. E que semana passada até o UOL, né, nós mostramos no programa de ontem, começou a dizer, não, vejam bem, a Casa Branca está analisando sanções, mas, na verdade, está analisando, mas é muito mal visto, não deve acontecer, não, isso aí é um alto risco, então não deve acontecer. E eu falei, essa é uma maneira bacana de dizer, olha, sua vovó subiu no telhado, ela foi passear antes de dizer que a vovó morreu. E hoje, no Paulo Figueiredo Show de hoje, eu estava para entrar no programa, eis que eu recebi uma mensagem de um assessor do Congresso dos Estados Unidos me falando que tinha havido uma reunião do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados americanos, exatamente a mesmo órgão no qual eu depus há praticamente exatos um ano, onde um deputado chamado Corey Mills, que vocês vão reconhecer daqui a pouco, fez uma pergunta muito direta ao Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano. E nós tivemos pela primeira vez, e você vai assistir agora com exclusividade no Paulo Figueiredo Show, nós tivemos pela primeira vez uma manifestação oficial do governo americano a respeito de sanções do Alexandre de Moraes.
E eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Segundo o secretário de Estado Marco Rubio, essas sanções são muito prováveis. A reunião foi FY 26, a postura do Departamento de Estado protegendo os interesses americanos. E eu vou colocar o clipe aqui para vocês assistirem de forma legendada e comento em seguida. Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. Bom, primeiro aqui o reconhecimento de que há perseguição política de oposição, inclusive de jornalistas. E depois o reconhecimento de que a perseguição da oposição que deve culminar com a prisão do Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. Indivíduos no solo americano sendo perseguidos pelo Alexandre de Moraes. 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandre de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is. Vejam, você apoia sanções contra Alexandre de Moraes sob o Global Magnitsky Act, a Lei Magnitsky, que ninguém nunca tinha ouvido falar no Brasil, exceto pelos tweets do professor Olavo de Carvalho, até que a gente começou a falar sobre isso poucos meses atrás. Vejam agora a resposta do Marco Rubio. Vou voltar aqui um pouquinho. Moraes under the Global Magnitsky Act. That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. Isso está em revisão neste momento e há uma grande possibilidade de que isso aconteça. Mic drop. Eu acho que, pelo menos neste momento, deve começar a haver um pouco mais de credibilidade nas coisas que eu falo. Você não reconhece esse deputado? Como será que ele é tão bem informado do Brasil? Se você está com a memória fraca, você tem um vídeo aí para reforçar a memória das pessoas, João? Ô, Bruno? Vejam, que bonito. Deputado Felipe Barros, deputado Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e quem? Poxa, caramba. Deputado Corey Mills, na semana passada, um cara muito parecido com ele, com esse cara que está falando com o secretário Rubio, né? E as pessoas acham que a gente vai lá passear e gastar dinheiro. E as pessoas acham que a gente vai lá passear e gastar dinheiro. Trazendo a pauta para o Brasil, quem também começou a acreditar nas sanções foi o Alexandre de Moraes. Porque ontem, enquanto eu estava fazendo o Paulo Figueiredo Show e falando sobre o recado que o Alexandre de Moraes tinha dado no Estadão, que depois repetiu no Globo, dizendo que eu seria julgado à revelia, ontem ele estava ao mesmo tempo no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do inquérito do golpe, falando sobre mim, na verdade tendo um chilique a meu respeito, coitado de mim, e eu acho que a melhor forma de fazer isso é colocar o vídeo do Alexandre e assistir aqui com vocês. Quem vazou a carta aos comandantes, a carta golpista? O denunciado do Núcleo 5, que é do Núcleo de Desinformação também, que está com prisão preventiva decretada, está foragido do Brasil, e atenta contra a democracia do Brasil, sem ter coragem de viver no Brasil, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, e que, na verdade, só tem influência nas Forças Armadas porque é neto do último presidente durante o tempo de golpe militar, o último presidente
da República, João Batista Figueiredo. A Procuradoria ainda detalha que o acusado, Bernardo Romão, também enviou mensagem para o réu colaborador Mauro César Barbosa, informando exatamente isso, para assistir o programa Pingo nos Is da emissora Todo mundo Jovem Pan, assistiu. salientando que algumas pessoas lá seriam expostas junto com a carta. Detalhe ainda que o réu Mauro César Barbosa Cid afirmou que tinha conhecimento, o que corrobora exatamente o alinhamento da atuação da organização criminosa. Veja, Checar é com a fonte. importante Alinhamento é isso checar que, com a fonte. descreve a denúncia. Para e passo o alinhamento entre núcleo 1, representado pelo réu colaborador Mauro César Barbosa Cid, e o núcleo 3, que hoje estamos analisando. E eu passo... Mas eu não sou núcleo também 5? as mensagens entre Correia Neto e Mauro Cid. A denúncia narra ainda que o denunciado no núcleo 5, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, durante a transmissão em 28 do 11, Eu sou Paulo expôs Renato. os nomes dos militares. Ou seja, expôs, criticando o nome do comandante militar do Nordeste à época, general Richard Fernandes Nunes, que hoje é o chefe do Estado-Maior, o então... Peraí, um dos que eu critiquei, então, hoje é o chefe do Estado-Maior, né? Entendi. Um dos que eu disse que estava se colocando contra uma atitude contra você, virou chefe do Estado-Maior. E os demais? O comandante militar do Sudeste, que hoje é o comandante do Exército... Entendi. O outro virou comandante do Exército e eu disse que ia virar, né? Entendi. Mais Miguel Ribeiro Paiva, o então Frajola. comandante militar do Sul, que já passou para a reserva, general Stumpf passou para reserva, mas faltou um detalhe, né, Alexandre? Foi virar presidente da Polpex com um salário de mais de 100 mil reais. Stumpf, tendo afirmado que os 3 militares eram contrários a uma ação mais contundente nas Forças Armadas. Nós, ministro Flávio, nós chegamos a viver um absurdo tão grande no Brasil, que se normalizou que numa transmissão de um programa de televisão, Pingo nos Is, rádio e televisão, YouTube, na transmissão, se normalizou que um pseudo-jornalista foragido pudesse atacar generais, comandantes de região, dizendo que... Veja que coisa esquisita, né? Um jornalista, ou pseudo-jornalista, na época como é que eu podia estar foragido se eu não era nem processado, mas um jornalista criticando funcionário público. Mas que coisa absurda! Como é que pode normalizar uma coisa dessa, não é verdade? Daqui a pouco o jornalista vai querer criticar até ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso realmente é um absurdo. Como é que se normaliza uma coisa dessas, meu Deus do céu? Né? Peraí, não tinha uma época que o pessoal reclamava que não podia falar mal dos militares? Eu não sei, eu nasci em 83, então não peguei bem essa época, mas eu ouvi falar na Globo que existiu uma época que os jornalistas reclamavam que não podiam falar mal dos militares, né? Eu não sei, eu acho até curioso que o neto do João Figueiredo viva isso. Mas teve uma época, não teve? Vocês no chat aqui me lembrem, se teve uma época que não podia, que jornalista não podia falar mal de militar? Teve essa época? Não. Eu li na Globo, pode não ser verdade. E jogando parte da população contra eles, dizendo que eles deveriam Dizendo a ser verdade, atacados porque eles eram contrários a uma ação mais contundente das Forças Armadas. Mais contundente no quê? Contra Nós você. estávamos em guerra. Não, mas você não sei se... Eu sei que a Constituição do Xandaquistão é um pouquinho diferente, Alexandre, eu sei que é. Mas na época, quando a gente ainda estava debaixo da Constituição do Brasil, as Forças Armadas não eram só para guerra. Elas tinham lá garantia, assim, defesa da pátria, que você pode encarar como guerra, mas pode ser mais do que isso. O que tinha mais lá? Garantia da lei e da ordem, que estavam sendo violadas por você flagrantemente, e dos poderes constitucionais,
Tinha isso lá, não fui eu que escrevi, não, viu, Alexandre? Foi o pessoal, eu não vou nem dizer que foi o pessoal constituinte, porque isso é um artigo que está lá atrás, desde a primeira Constituição depois do Império. Então, sei lá, né? Talvez seja isso que eu estivesse me referindo. Mais contundente para acabar com o Estado democrático de direito. Não, para Não há restituir. nenhuma dúvida aqui nessa Para sequência restituir o Estado de democrático fatos. de direito. Tanto que a acusação destaca exatamente isso, que Figueiredo Filho utilizou de sua posição de comunicador para pressionar e provocar a cooptação do alto comando. Comunicador não é a mesma coisa que jornalista, não? Ou é pseudo-comunicador? E devemos nos lembrar que aqueles oficiais generais que defenderam os que estão todos mamando na teta agora, como todos deveriam fazê-lo, eles foram atacados Constituição do Xandaquistão, pelas bolhas golpistas de redes sociais, seus familiares foram xingados, seus filhos, filhas, netos, netas, esposas, tudo dentro dessa organização criminosa. Ainda, Bernardo Romão Correia Neto, além de ter encaminhado para o denunciado Fabrício Moreira de Pastos, também encaminhou no mesmo dia 28 a carta ao comandante do Exército, a carta golpista, ao réu colaborador Mauro César Barbosa Cid. Então a carta existiu. Ressaltou a intenção, onde ressaltou a intenção criminosa ao colaborador que apagou o documento. Vejam, Alexandre, eu só tenho uma coisa para dizer para você. Galvão, sentiu. Quando partiu para essa cara, tem a cara do Alexandre aí para mim, o Bruno? Tem a carinha do Alexandre, assim, o semblante amoroso dele, não? Nossa, não, bota em tela cheia para mim. É muito amor ao falar do Paulo Figueiredo, hein, Alexandre? É muito amor, a diferença do seu semblante pro meu. Você tá com cinto de segurança, não? Entendi esse negócio que tá usando, uma tipóia, talvez. É muito amor. Agora, volta para mim. Você partiu para esse argumento de adolescente, de você não tem coragem de vir aqui me enfrentar, mas tem algumas coisas que você merece ouvir, já que você partiu para essa. A primeira pergunta é: por que você está tão desesperado comigo? Por que eu tenho um núcleo só para mim no caso do golpe? Por que você está tentando me julgar a revelia, mesmo com todo esse desgaste? Por que você mandou recado ontem do Estadão? Por que você está no meio de um julgamento que não é nem do meu núcleo, falando do meu nome, me xingando? Por que você está assim, Alexandre, com essa cara, bota aí de novo, essa cara de ódio a meu respeito? A resposta está no bloco anterior, está na fala do secretário Marco Rubio. Porque essa é a primeira porrada real que o Alexandre toma e vai tomar efetivamente em anos, desde que ele se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal. É por isso que ele sentiu. Quando o UOL começa a dizer, e ele sente o entorno, é porque a porrada é séria. Daí você para de ouvir esse argumento ridículo. Você não tem coragem de viver no Brasil. Bom, realmente eu não tenho coragem de viver no Brasil desde 2015. Eu saí do Brasil por não ter coragem de viver no Brasil. Uma violência do cacete, um país dominado pelo tráfico de drogas, pela criminalidade, um país que depois, onde jornalistas são presos, são perseguidos. Eu não tenho coragem realmente de viver no Brasil, não. Aliás, as pessoas que puderem deveriam fazer o mesmo. Procurem, inclusive, a Imigrex, empresa de imigração minha com a Ludmila Lins Grilo, link na descrição, que a gente vai te ajudar, inclusive, a também sair do Brasil. Como eu disse, eu saí em 2015. Naquela época, Alexandre, em 2015, eu acho que você era, inclusive, advogado da Transcop, né? Aquela empresa que parece que lavava dinheiro para o PCC, né? Então, eu não tenho coragem realmente de viver num país onde o ministro da Suprema Corte advogava para a empresa que lavava dinheiro para o PCC. Eu não tenho coragem mesmo. Não estou dizendo que você é envolvido, mas
Eu não tenho coragem de ver num país desse. Não tenho elementos para dizer. Né? Agora, toda essa raiva, Alexandre, deve estar te deixando meio confuso. Confuso. Porque como é que eu vou ter coragem de retornar ao Brasil, Alexandre, se você caçou a porra do meu passaporte brasileiro em 2022 e mandou, inclusive, informar o governo americano e proibiu o consulado e a embaixada brasileira de emitirem novos passaportes para mim. Então como é que eu vou ter coragem de ir ao Brasil? Eu não tenho como, você tomou meus meios. Não posso nem com outro passaporte, que agora para entrar no Brasil inventaram uma maluquice, você precisa do passaporte brasileiro. No mais, Alexandre, assim, se o assunto é coragem, a distância daí para cá e daqui para aí é a mesma. Eu, inclusive, já falei para você viajava muito para os Estados Unidos. Eu lembro você em Nova York dando palestra. O que houve que você não vem mais? Você não é machão? A distância é a mesma, pô. Você quer falar, tá querendo me enfrentar? Porra, a gente gosta disso, é o que eu mais gosto. Agora, será que você é corajoso mesmo de sair aí do Brasil, vir aqui falar essas coisas, aqui nos Estados Unidos, sem tipo 10 seguranças? Eu duvido, eu conheço teu tipo. Vira tchutchuca rapidinho. Primeiro enfrentamento afina. Porque eu digo isso sem segurança, eu digo isso literalmente. Porque até dentro do STF. Vejam, ontem, na sessão, enquanto o doutor Chiquini fazia uma contundente e indiscutível sustentação oral, esses dois aí, que estão aí na tela marcados, né, além de todos os policiais legislativos num dos prédios mais seguros do Brasil, esses dois aí, Alexandre, são ou não seus seguranças pessoais? O da direita é ou não é o capitão Macedo, cujo processo você está cobertando? O capitão Macedo é aquele dos diálogos da Vaza Toga, sabe, que está sendo investigado por fornecer pesquisa clandestina policial a você, Alexandre? Aquele que no momento em que a juíza pediu para ouvir o teu segurança, você mandou o processo subir para o STF? Então esse negócio de eu sou machão, tenho coragem, para cima de Moá não, querido. Veja, eu sou só um pseudo-jornalista. Eu não tenho nem monitoramento, né? São imagens, daqui a pouco vai dizer, Paulo Figueiredo está monitorando Alexandre de Moraes. As imagens são do Space Liberdade, do julgamento público. Mas eu tenho olhos e ouvidos e boas fontes, Alexandre, inclusive bem perto de você. Bem perto de você. Por isso que eu sabia quando você ia encontrar o comandante general Tomás Frajola, esse que você estava elogiando e puxando o saco aí agora no julgamento. E daí você vem com a ideia de que eu estou foragido. Bom, olha, em primeiro lugar, eu tenho que ser bem sincero. Como não consta nenhuma prisão preventiva contra mim, eu imagino que você tenha decretado essa prisão em sigilo ou tenha decretado nos últimos dias e ela ainda não foi despachada. Tudo bem. Obviamente isso já era esperado por mim e é absolutamente inócuo. Porque, assim, a verdade é que eu não posso estar foragido na mesma casa em que eu vivo há 11 anos. Ninguém fica foragido onde mora. E ninguém fica foragido sem um passaporte para poder voltar ao Brasil. E mais, eu estou num país que tem acordo de cooperação com o Brasil. Os Estados Unidos têm acordo de cooperação com o Brasil. Tem tratado de extradição, tem EMILAT, tem convenção de Haia. Então, não tem como eu ficar foragido aqui nos Estados Unidos, né? A não ser que as suas ordens sejam ilegais e sejam recusadas pelo governo americano e que a sua ordem de prisão seja recusada pela Interpol. E não vem dizer que é porque eu sou amigo do Donald Trump, não. Porque suas ordens foram recusadas lá na Espanha pelo governo de esquerda da Espanha e foram recusadas aqui nos Estados Unidos pelo governo Biden. Que vergonha, Alexandre. Então, talvez, só talvez, quem não tenha coragem de mandar as ordens, as citações
e os pedidos de extradição, seja você. Eu não posso ser foragido de ordens que eu desconheço. O nome de gente que fica cercada de segurança, de quem gosta de ficar no país onde é ditador, é basicamente aquele que aponta uma arma para a cabeça dos outros e posa de machão. O nome desse tipo de gente, Alexandre, é covarde. No fundo, você não passa de um velho e bom covarde que gosta de bater em velhinha do 6 de janeiro, de mulher que pinta estátua de batom, de Débora. Você gosta de bater em quem é fraco. Só tem um problema. Na minha mão, você vai se fuder, porque eu sou o cão pastor. Eu tenho o mesmo dom da agressividade de vocês, os lobos, só que eu defendo as ovelhas. E eu tenho do meu lado alguém que faz todo o seu poder parecer insignificante. Eu tenho alguém aqui me protegendo que faz você parecer um nada. Você está achando que eu estou falando do Donald Trump? Não. Eu estou falando do Senhor dos Exércitos. Eu estou da mesma forma que o Davi não foi para o confronto direto para trocar soco com Golias, eu vou daqui de longe, com a minha funda, com a minha atiradeira, acertar uma pedra, em breve, metafórica, Alexandre, no meio da sua testa. E aí você vai saber quem é o Senhor. Bom, pessoal, tá aí então o desabafo e a resposta de Paulo Figueiredo e também ele trazendo o vídeo do secretário de Estado Marco Rubio, confirmando que estão sim sob análise possíveis sanções com grandes chances de serem aplicadas no ministro Alexandre de Moraes. O que você achou de tudo isso? Deixa nos comentários, que é super importante também. Deixa seu like se você gostou desse vídeo e compartilhe com mais pessoas para que mais vejam o que está acontecendo em Brasília nesse momento. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima!